O portal abre-se novamente. Vestibular de Inverno URI. Vagas remanescentes. Ingresso via prova online ou nota do Enem. Acesse urivestibular.edu.br e inscreva-se até 26 de junho. O melhor dos dois mundos você encontra na graduação semipresencial URI. Cursos feitos para quem quer horários flexíveis e aproveitar a mega estrutura de uma universidade. O jeito URI de fazer do seu jeito. Inscrições abertas. Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E no espaço de hoje nós queremos discutir um problema que está atingindo boa parte do mundo, digamos assim, que é o Dia Mundial de Conscientização do Lipedema. Para nós obtermos maiores informações a respeito disso e orientações, nós convidamos a professora Nájila Zorteia, que é coordenadora do curso de Estética e Cosmética da URI. Bem-vinda, professora, aqui ao nosso espaço. Acho que é importantíssimo nós falarmos sobre o 11 de junho, que foi o Dia Mundial de Conscientização do Lipedema, também conhecido como Junho Roxo. Exatamente. O objetivo é aumentar a conscientização, então, sobre esta condição médica, principalmente em mulheres. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso, começando principalmente, até porque as pessoas aí de casa têm uma noção, o que é o lipedema, professora? Olá, Ademar. Obrigada pelo convite, obrigada a todos os ouvintes que estão aí. Então vamos falar um pouquinho sobre o Junho Roxo, o dia 11 de junho, né, que é o dia de conscientização mundial do lipedema. E o que é o lipedema, né? Esse dia da conscientização mundial, ele veio justamente para, vamos dizer assim, quebrar aquele estigma do corpo da mulher e conscientizar que muitas vezes aquilo que se pensa que é uma obesidade é um lipedema, né? Muitas mulheres sofrem caladas porque não se sabia, não se tinha diagnóstico o que é a obesidade e o que é o lipedema, né? O lipedema é o que, então? É uma gordura crônica que cresce em membros somente, principalmente nos inferiores e em estágios mais elevados nos superiores. Então, só vai pegar braços e pernas. Vai ser aquela mulher que faz uma alimentação super regrada, que faz academia, faz atividade física e perde muitas medidas de cintura e não perde aquela medida do quadril. Vai ser aquela mulher que tem um quadril mais largo, com culote, uma gordura no joelho que incomoda, a panturrilha mais grossinha, mas o pé vai estar sempre inchado, vai viver com aquela dor constante, aquele cansaço constante nas pernas. Vai ser aquela mulher que não consegue, por exemplo, vestir uma bota montaria que fecha até o joelho, porque a panturrilha é tão maior e tão aumentada que a bota não fecha. Aquela mulher que tem muito hematoma, que ou ela pensa assim, será que eu sou tão estabanada que eu vivo me batendo? Ou por que de tanto hematoma assim? Que vive se sentindo inchada e que até então tinha todo aquele estigma, é obesidade e gordura. E hoje, em 2019, foi dito, não, isso aqui é lipedema, isso aqui não é uma obesidade. Só que em 2020, ali com a pandemia, vamos dizer assim, não que os estudos regrediram, mas deu uma parada, deu uma segurada, porque o foco mundial foi a pandemia do Covid, da vacina e de todos os porquês por trás. E em 2022 voltou-se com tudo a falar sobre o lipedema e sobre essa conscientização que está tendo sobre a doença. Bom, a senhora falou dos sinais de alerta, são esses aspectos, especialmente nos membros inferiores? Exatamente, principalmente nos membros inferiores. E assim, o que eu mais ouço falar, cheguei a perder 12 quilos e as minhas pernas continuaram iguais. Então, você perde uma quantia em peso grande e você não elimina aquela gordura nas pernas. Ou, por exemplo, assim, faço de tudo e não emagreço.
também é um sinal. Quando se tem esses sinais vigentes, porque também às vezes é muito facilmente confundido com celulite, né? Por ser uma doença que atinge as pernas, tem aqueles septos de gordura, tem aquele formato de uma casca de laranja que se assemelha muito com celulite. O que fazer nesse momento? É uma celulite? É um lipedema? O que eu faço, né? O primeiro fator que a gente tem que ter é a consciência. Nós, os profissionais de estética e cosmética, os profissionais de nutrição, físio, educadores físicos, ter esse sinal clínico de olhar para o pé dessa paciente, olhar para o tornozelo, que no tornozelo de quem tem lipedema, geralmente vai ter um garrote. Geralmente vai estar desenhado bem ao redor do pé um garrote. E esse garrote nos acende o alerta que é o lipedema e não a celulite. Porque às vezes uma celulite mal curada também causa todos esses sintomas do lipedema. Por isso esse difícil diagnóstico. Ao menor sinal que nós, profissionais da saúde, temos a suspeita que é um lipedema, nós temos que ter a missão de encaminhar esse paciente para um médico vascular, onde o médico vascular vai estar fazendo os ecos Doppler, vai estar fazendo todo o diagnóstico da doença em si, para retornar para a gente e a gente trabalhar em equipe multidisciplinar para o tratamento, então, dessa paciente. Antes da gente passar adiante, eu queria só tirar uma curiosidade. Por que se fala só em mulheres? Os homens também estão isentos desse tipo de problema ou não? Vamos lá. Na mulher, até hoje não se sabe a causa do estopim real, até o momento. Quem sabe amanhã já vai ter essa causa porque as pesquisas estão avançando. Mas tem tudo a ver ligado com estrogênio, tá? No Brasil se estima-se que 12% das mulheres brasileiras têm lipedema, com diagnóstico ou sem, tá? É uma grande população. Já teve caso no Brasil, Ademar, com diagnóstico masculino de lipedema, inclusive foi operado em São Paulo. Já teve a primeira operação em São Paulo de um homem que teve alteração estrogênica e teve a doença de lipedema. Mas mais raro isso? Mais raro. Atinge frequentemente a mulher por questões hormonais. Ok, isso me parece um assunto que a gente abordou esses dias, que só as mulheres tinham problemas, orobucofacial, se não me engano, uma dor que dá principalmente nas mulheres. Infelizmente, vocês são mais suscetíveis a esses tipos de problema também. Bom, mas vamos lá. A senhora é esteticista. Por que a sua área profissional é importante para esse tipo de tratamento? Vamos lá. Nós, os esteticistas, eu digo que para tratar um paciente de lipedema, não é uma área profissional só que trata. Primeira coisa, tem que tirar isso da mente. É uma equipe multidisciplinar que vai agir ali. O esteticista vai atuar como? Com a drenagem manual, com a bota pneumática, realizando ultrassom de baixa potência para desinflamando esse tecido, vai realizar laser, LED, algumas terapias eletrotermofototerápicas para desinflamar esse tecido e melhorar a questão do edema ali parado, fazer com que circule, vamos dizer assim, de certa forma, uma forma mais leiga de falar. O profissional de nutrição, ele vai estar aliado 100% junto, porque a partir do momento do diagnóstico, se tem, vamos dizer assim, uma mudança de vida. Por quê? Porque vai ter que adequar a alimentação de uma maneira anti-inflamatória. Tá, mas eu nunca mais vou comer um doce, alguma coisa. Não é isso. Mas é uma mudança de vida, né? Vai ter o acompanhamento do endocrinologista e do vascular, porque muitas vezes o endócrino vai entrar junto para algum tipo de medicamento e o vascular sempre, vamos dizer assim, em vigia da circulação e da questão da camada adiposa ali. Vai ter o profissional de educação física, que é um super aliado, porque o profissional de educação física vai ter que adaptar todos os treinos da pessoa ali com tipos de exercício que vai fortalecer essas pernas por conta da gordura que está ali atrelada. Então, é uma mudança de vida nesse momento. E, claro, em alguns casos, vou optar pela cirurgia. Então, é uma cirurgia plástica que se faz com lipoaspiração. Muitas vezes tem que fazer uma cruroplastia, que é a retirada de pele também junto ou não.
mas depende, cada caso é um caso, né? E é de ser analisado, mas aí o cirurgião plástico também vai atuar junto com o vascular e depois volta toda essa equipe multidisciplinar junto, porque não é uma cura, né? Então é uma adequação de vida a partir do diagnóstico para justamente não sentir mais aquela dor crônica, não sentir mais todos os impactos que o lipedema faz na vida da pessoa. Nós, seres humanos, normalmente temos a preocupação de procurar ajuda quando as coisas estão um pouco complicadas. Mas vamos nos ater especificamente a respeito do lipedema. Como é que a mulher, no caso, pode chegar a essa conclusão? Bom, é isso que eu tenho. Ela primeiro se socorre ao esteticista, ao médico, ao nutricionista. Como é que ela pode agir assim com mais segurança? Claro, qualquer um desses profissionais poderá dizer, então, comigo você vai fazer isso, mas precisa procurar o outro profissional, precisa, talvez a mesma explicação que a senhora acaba de dar, os demais também possam dar colocar essa situação, colocar o paciente orientar de forma adequada, né? Exato. Eu digo que assim, o primeiro passo é nós, os profissionais da equipe multidisciplinar, a gente se ater aos menores sinais, porque tem muitos pacientes que chegam assim, já fiz de tudo para minha celulite e você olhando o sinal do pé, você vê que é um possível lipedema. Quem dá o diagnóstico somente é o médico, né? Que ele que vai olhar com o ecodoppler, ele que vai olhar os exames complementares e vai dizer, é lipedema, não é lipedema, ou é celulite, ou né, um caso de gordura ali. Mas nós, os profissionais da saúde, seja o nutricionista, seja o esteticista, o educador físico, fisioterapeuta, enfim, vai encaminhar para o vascular. E o vascular vai atestar ou não, se é o lipedema ou não, e de certa forma vai retornar conosco. Mas nós, sabendo do diagnóstico, é um lipedema, fica mais fácil de conduzir depois, porque a gente tem a certeza que a circulação está ok, a safena está ok, para a gente dar a sequência às demais atividades. Como, por exemplo, também já tive um caso de uma paciente que fez cirurgia plástica, operou lipedema, retornou, fez a questão do pós-operatório de lipedema comigo, e até hoje ela tem essa rotina de vida desse cuidado, já fazem quase 3 anos, e ela tem essa rotina de cuidado porque não é a cura, e sim é uma mudança de vida que acontece ali. Bom, existe, você acabou de citar um caso, mas eu vendo assim a situação, como são hoje na sociedade como um todo, nós, seres humanos, normalmente procuramos nos ater à parte estética. E aí diz, não, isso aqui não é um problema grave. Vou lá que a professora Nájila vai dar um jeito na minha vida. Mas tem esse aspecto, por exemplo, da paciente chegar lá contigo e achar que é uma coisa e você pode dizer outra? Sempre acontece, né, Ademar? Porque, sim, nós somos apegados ao físico, ao olhar, né? Mas é como eu digo para todas as alunas sempre, e é a parte do nosso juramento, a gente nunca coloca a estética acima da saúde, né? Então, ao menor sinal de saúde, de comprometimento de saúde, nós temos que sim ter essa responsabilidade profissionais da saúde de encaminhar para um médico responsável, né? E sim, Ademar, quando chega uma suspeita de lipedema, no consultório, que eu mesmo vejo lá, a paciente chegou com essa queixa, eu não faço tratamento nenhum até essa paciente não passar pelo vascular e me dizer está ok para o tratamento. Porque muitas vezes o lipedema ele também é ligado à questão vascular, e se a vascularização estiver comprometida e eu comprometer esse paciente mais ainda, pode acontecer. Então é muito sério, eu digo que é uma responsabilidade extrema, que nós, os profissionais de estética e cosmética, físio, educador físico, nutricionistas, a gente tem que estar cada dia mais atento a isso tudo e, vamos dizer assim, se aliar à equipe multidisciplinar e se aliar aos médicos, de sim ter aquele tipo de exame que a gente não consegue ver, a gente vê o externo, mas não vê o interno, para saber que esse paciente está tudo bem e prosseguir com o tratamento da forma mais correta possível, né? Pelas suas colocações, estou percebendo que o esteticista, a parte estética, é muito mais
do que a parte estética mesmo, né? Exato. Que a gente compreende, a gente entende que a parte estética é a parte visual que tu enxerga, mas vai muito além disso. Eu diria assim, reforçando, vai mais profundo um pouquinho mais, né? Porque o ser humano é bastante complexo para simplesmente num olhar de ver ou decidir o que fazer. Vai muito além, assim, Ademar, eu costumo dizer que a área da estética e cosmética é muito grande e vem crescendo muito mais. Porque, por exemplo, assim, existe o esteticista que vai lá para o perfil do embelezamento, que vai trabalhar dentro dos salões de beleza, de spas, promovendo a beleza que a gente propriamente diz do visual. E tem o esteticista que vai para a parte clínica, que vai tratar o quê? Gordura, celulite, o lipedema, vai estar toda nessa atuação. E para isso, eu digo que os melhores profissionais que estão no mercado é aquele que vai saber interpretar um exame desse paciente que chega, se tem um perfil lipídico alterado ou não, se esse paciente tem condição de fazer ou não. E eu digo que a área da saúde ela não anda mais sozinha. É um profissional aliado ao outro. Eu digo sempre para as alunas em sala de aula que o esteticista tem que ter o melhor amigo nutricionista, o melhor amigo farmacêutico, o melhor amigo biomédico, o melhor amigo fisioterapeuta, porque nenhum desses profissionais trabalham sozinhos. É uma equipe com cada um no seu melhor olhar por um único paciente, né? Eu via isso numa conversa, uma roda de conversa sobre da área da medicina há poucos dias, e os 3 convidados salientaram que não existe mais decidir sozinho ou pensar sozinho. A decisão tem que ser multidisciplinar, né? Porque os resultados serão com certeza mais seguros do que simplesmente eu decido e ponto final. Eu acho que se a gente puder pegar a opinião de colegas, dá para chamar assim, de colegas profissionais da área da saúde, a decisão será muito mais assertiva. Então, Ademar, a equipe multidisciplinar é fundamental por quê? Porque nós, do curso de Estética e Cosmética, passamos ali os 2 anos e meio dentro da sala de aula, estudando pele, gordura, farmacologia e tudo, mas muito aprofundado para a forma visual, como tu disse, ali as patologias fundamentadas na pele. O profissional de educação física, de fisioterapia, está muito mais aprofundado em músculo, osso, questão de mobilidade. O profissional de nutrição, ele vai estar com um olhar totalmente para o corpo todo, mas de forma alimentar. Então, por que não unir todos esses profissionais e cada um entregar o seu melhor pensando em um único paciente? Eu acredito que o futuro da área da saúde é exatamente isso, é uma equipe multidisciplinar, porque cada um vai estar entregando o seu melhor da sua profissão lá dentro para esse paciente com uma visão em conjunto. Vamos dizer, uma visão 360 de um único paciente, mas cada um com a sua expertise, dando o seu melhor, né? Nada melhor do que você sair do consultório e dizer, eu estou no caminho certo, né? Exatamente, e estou assegurado que vai ter uma equipe toda por trás, cuidando de mim da forma correta, que eu vou ter a quem me recorrer, o profissional de educação física, que é um profissional da saúde também, profissional da físio, profissional da estética e cosmética, da nutrição, enfim, vai estar ali todos aliados por um tratamento em conjunto, né? Eu sei que as pesquisas estão ainda bastante no início, digamos assim, a respeito dessa temática, dessa doença. Mas em algum momento, em alguma fase da vida, em que momento, em que fase da vida isso poderá ocorrer? Vamos lá. Na mulher, como está totalmente ligada aos hormônios femininos, começa na menarca, primeira menstruação. Na gestação aflora bastante, porque duplica, né, a questão hormonal no corpo da mulher. E na menopausa, quando a gente acharia que teria um stop da doença, piora. Então, a gente, se não cuidar, a doença só piora em vez de melhorar, infelizmente. Então, eu pensando dessa forma, me parece que a gente tem que estar prevenido durante a vida para tudo. Exato. Né? Até para possíveis consequências como o lipedema. Ou seja, como é que eu vou
chegar a essa conclusão desde cedo? Com hábitos saudáveis, com... Perfeito. Hábitos saudáveis, eu diria assim que é aquela frase, você é aquilo que você come é real, né? Eu costumo brincar com os alunos, mas é uma brincadeira que é muito séria. Hoje em dia você chega num consultório médico, as 3 primeiras perguntas tua qualidade de sono, você faz exercício físico e você cuida da sua alimentação, e você fuma. São 4 perguntas que todos os médicos fazem. Isso tem um motivo, né? Para saber teus hábitos de vida. Eles interferem totalmente, né? Questão de atividade física, a gente não dá muita importância, mas a qualidade do sono é muito importante, qualidade alimentar, todos esses hábitos são muito importantes. E sim, às vezes lá na menarca, na primeira menstruação, com 11, 12, 13 anos, a menina não está olhando, né, para as pernas diretamente, esses menores sinais. Mas eu acredito que ali cabe aos pais e tudo mais, porque o lipedema não tem comprovação ainda que sim a causa é genética. Mas já tem evidência que sim, que é um fator hereditário. Então, assim, se de repente você, mãe, tem a perna maior, um culote maior, passou uma vida ali sofrendo na gestação, ganhou o abdômen normal e depois regrediu o abdômen e ganhou perna e não conseguiu perder, todos esses sinais já te acende um alerta e te acende um alerta para talvez a tua filha ali que está com 12, 13 anos para começar esse cuidado e começar esse alerta. Lembrando que nem tudo que a gente vê na perna também é lipedema. Tem os casos de celulite, sim, celulites mal curadas, que eu também costumo pegar muito nesse pé, que um tratamento errado de celulite é muito pior. E sim, cuidado, quem tem essa chance desse lipedema, também não se expor a massagens vigorosas, massagens modeladoras, que não é com técnicas de alto impacto que vai melhorar esse lipedema, muito pelo contrário, só vai piorar ele cada vez mais. Para concluir, professor, me parece que a gente precisa ainda de muita informação, mas essa informação, como essa que a senhora está passando para o nosso programa hoje, ela precisa chegar ao público geral, inclusive estudantes, não só quando as pessoas identificarem os problemas, como chegar lá. Exato. Como chegar, vamos pensar então assim, sinais. Ao final do dia, usei, vamos supor assim, um tênis calçado fechado com meia. O meu pé ficou todo desenhado a meia e o tênis. É um sinal que teu pé está com uma vascularização ali ou um edema exacerbado. Olha muito bem para o teu tornozelo. Se o teu tornozelo tem literalmente uma linha desenhada que faz tipo um garrote, como se estivesse prendendo ele, sem ter usado um sapato fechado ou algo assim, é o segundo sinal de lipedema. Vocês, pacientes acometidos com lipedema, é difícil vocês sentirem isso, mas vocês, a partir do momento que se faz uma cirurgia plástica, é muito normal ouvir das pacientes. Eu convivia com uma dor que eu não sabia, porque todo dia era aquele cansaço exacerbado nas pernas, aquela dor nas pernas que somente quando para de sentir aquela dor crônica que entende o que é não ter dor, mas se sente um cansaço muito exacerbado nas pernas, principalmente questão de hematomas. Muito facilmente fica com hematomas nas pernas, aquelas veinhas, as microvarizes que a gente chama nas pernas, também é um sinal de lipedema. E claro, você se for aquela pessoa que emagrece e não consegue perder circunferência nas pernas, ali acende todos os sinais que daí você deve procurar. Se você prefere ir primeiro já no vascular e dizer para o vascular, olha, estou com a suspeita, eu acho que pelos meus sintomas tenho lipedema ou não, ou procurar uma equipe multidisciplinar, com certeza vai estar bem amparado nesse momento. Perfeito. Foi um prazer conversar aqui com a professora Nájila Zorteia, coordenadora do curso de Estética e Cosmética da URI, a respeito dessa temática tão importante e ainda ela é conhecida como a doença do mundo moderno. Mas vamos aguardar as pesquisas que virão pela frente e discutir esse assunto, apresentar nas escolas, na universidade, enfim, promover encontros, quem sabe, para discutir melhor essa situação.
quero aqui agradecer, então, a professora Nájila pela sua presença aqui no nosso espaço do Expressão Universitária e esperamos ter contribuído também, mais uma vez, a você aí em casa que semanalmente nos prestigia com este assunto, ok? A qualquer momento, então, de repente a gente volta a debater esse assunto novamente. Obrigado a você em casa que semanalmente nos prestigia, então, e até o próximo programa. O portal abre-se novamente. Vestibular de Inverno URI. Vagas remanescentes. Ingresso via prova online ou nota do Enem. Acesse urivestibular.edu.br e inscreva-se até 26 de junho. Quem pensa o amanhã faz agora. Pós-graduação URI. Inscrições abertas pelo site uricer.edu.br/pós. Inscreva-se! Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. O amanhã é você quem faz. Pós-graduação URI. Potencialize seu amanhã. Cursos presenciais, semipresenciais e EAD com conceito máximo no MEC. Confira descontos e inscreva-se em uricer.edu.br/pós. Quem pensa o amanhã faz agora. Pós-graduação URI. Inscrições abertas pelo site uricer.edu.br/pós. Inscreva-se!